Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 13 de outubro de 2015, terça-feira, pós-feriado do dia 12. Vamos às movimentações dos nossos mercados. O gráfico do índice Bovespa, inicialmente. O que a gente viu na sexta foi o mercado fechando um novo candle de indecisão, mostrando que o movimento de alta nessa perna poderia estar se exaurindo. No entanto, a gente não poderia considerar esses candles aqui sinais fortes de reversão, principalmente depois de ter tido 3 fechamentos acima do ponto crítico de resistência, que era esse ponto aqui, ou deveria ser entendido como esse ponto. Então, para acreditar na hipótese do mercado começar uma correção, seguindo esse movimento lateral que se desenhava, a gente precisava ter um sinal mais significativo, um candle de força baixista mais forte, que desse realmente uma sinalização interessante, idealmente com fechamento abaixo da linha azul. A gente teve isso hoje, foi um candle bem significativo de queda. Eu arrisco a dizer que é a maior queda que nós temos em algum tempo, foi 4% de queda. Nesse candle aqui a gente teve 3% de queda, acho que é o maior candle de queda em bastante tempo, acho que desde dezembro do ano passado. Então, eu também mencionava na sexta-feira que o fato da gente ter tido esses 3 fechamentos acima desse ponto poderia levar o mercado a dar uma alfinetada para cima para buscar a média móvel de 200. Isso acontecendo, consolidaria bastante essa região aqui com um patamar de suporte, e daí numa correção esse patamar seria o ponto de suporte. O mercado não optou por esse cenário, veio para o cenário que era mais provável, que era sentir essa zona aqui como resistência e voltar para dentro da congestão. Agora a gente pode ajustar esta linha e deixar ela na cor que eu atribuo a resistências, certo? Então agora fica consolidada a resistência na máxima que nós tínhamos em setembro, por volta dos 49.350, 49.400 pontos. Esse candle de hoje sinaliza a possibilidade do mercado continuar agora um movimento corretivo dentro dessa congestão, mas não é um sinal, de novo, não é um sinal que eu consideraria muito bonito para uma venda, considerando o gráfico do índice Bovespa. Por quê? Porque a gente já está testando a LTB rompida, a gente alcança a retração de 0,382. Se o mercado vier abaixo da mínima de hoje, terça-feira, e logo vai ter a média móvel de 21 períodos para ser um suporte, um pouco abaixo teria a retração de 0,68, e de certa maneira a gente tem uma expectativa de que o mercado tenha se resolvido para cima, que não vá revisitar esses fundos aqui. Claro, isso daí já é um achismo, mas o simples fato de ter um stop muito caro e estar em cima de obstáculos já desestimula operações na ponta vendedora, considerando diretamente esse gráfico. Outros ativos tudo bem, mas esse gráfico especificamente não está tão bem enquadrado. Seria o caso de ficar de fora e focar operações de venda mais no intraday. Inclusive hoje a gente teve uma boa operação na ponta vendedora no índice. Muito bem, falando no mini índice, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, o INV15. Então, o mercado volta para dentro da congestão no gráfico diário, que nos permite então ajustar a resistência para cá. E há espaço para a continuidade do movimento de queda. Esse gráfico está mais interessante do que o Ibovespa em si, mas ainda eu focaria só no intraday. Vamos para o gráfico intradiário. Então, vamos trazer o mercado uma visão mais ampla. Na sexta-feira nós tivemos o teste desse ponto, podendo dizer então que o mercado cumpriu o alvo, que era o topo aqui de setembro. Na sexta-feira fez um movimento não muito fácil de operar, foi um movimento bem errático, mas o ponto é que a gente teve essa LTA rompida, e com o fato do mercado hoje
ter aberto em boa queda e marcado um topo aqui, mostra que então o mercado rompeu a LTA, sentiu ela como resistência e agora confirma o zigue-zague descendente. Repare que a gente tem uma abertura em bom gap de baixo, houve a formação de um primeiro movimento, e no candle que iniciou às 10 da manhã, a gente teve o rompimento desse primeiro movimento, com o alvo inicial, né, neste suporte aqui da fronteira do gap, e rompendo esse patamar, o mercado foi caindo, inclusive fechou rompendo o suporte dos 47.470, 47.500 pontos. Tá? Então foi uma operação, se a gente for considerar aí um stop pela média móvel de 9, mais de 1.000 pontos. Tá? E a forma como o mercado está fechando abaixo do suporte, já tendo sentido esse suporte aqui como resistência, sinaliza boa possibilidade de ter continuidade desse movimento de queda no pregão de quarta-feira. Tá? Do ponto de vista intraday, há um bom espaço de uma queda e o suporte que a gente poderia ter provavelmente seria na faixa dos 46.000 pontos. A gente pode também fazer a retração deste movimento. Bate com a retração de 0,68. Então, se o mercado prosseguir em queda, provavelmente ele vai buscar mais uns 1.000 pontos de queda, que dá mais uns 2,4%. Não sabe se isso vai acontecer. Tá? Vamos torcer para um bom enquadramento em setup no pregão de amanhã. O mercado americano, né, que operou ontem, a gente teve a formação de um candlezinho de pequena amplitude. Ontem, né? Hoje, o mercado forma um candlezinho preto. No caso aqui do índice Dow Jones, a perda mínima pode levar ao movimento corretivo, que teria suporte nesta linha aqui do topo anterior que foi rompido. O índice Dow Jones já estabelece um viés mais altista para o mercado num prazinho um pouco maior. Tá? O S&P 500 futuro está menos forte, forma um candle de força vendedora hoje, a perda mínima amanhã provavelmente leva a um movimento coletivo dentro dessa congestão, pelo menos para buscar a média móvel de 20 período, se espera. A gente já poderia ajustar, acho que, a resistência para cá. No dólar, o dólar produziu uma abertura em gap de alta, sustentou esse movimento de alta, fechou próximo da máxima, tem um gap, a gente poderia enquadrar isso num cenário de compra para o gap de fuga, mas eu acho que tem muitos obstáculos aqui, eu não me animaria muito com a operação, apesar dela ser possível. Eu focaria em trades na ponta compradora no intraday, porque o zigue-zague já é descendente. Olhando o intraday, a gente vai para o WDOX15, daí nós tivemos uma abertura em gap de alta, o mercado formou um primeiro movimento, rompeu meio esticado, isso foi uma média móvel de 200. Né? A gente teve um respiro por parte dos preços, vindo testar esse patamar rompido junto com a média móvel de 9, e a partir desse candle aqui é que o mercado sinalizou boas chances então de produzir um movimento de alta, o qual aconteceu. Tá? A gente chegou bem próximo dessa resistência, talvez ela seja testada no pregão de quarta-feira. Agora a gente pode ajustar o suporte mais forte para cá. Fora isso, acho que um suporte intermediário aqui. E a linha d'água, obviamente, para cá. Então, os futuros de dólar e de mini índice geraram boas operações. O juro futuro engolfou na sexta-feira, hoje acionou e forma aqui também um cenário de gap de fuga, a superação máxima poderia ser trabalhado como um ponto de entrada, mas como o gráfico com um pouco a risco, eu preferia ficar de fora. Tá? Mas o viés é altista. O mercado tentou ir para baixo, não conseguiu, voltou para cima, então tem realmente um viés altista, com sorte buscando o topo de setembro. Legal, então a gente deu bastante atenção a esses gráficos, vamos aos papéis como a Vale. A Vale abriu num forte gap de baixa, já fechou o gap. Tem aqui um cenário de gap de fuga, a perda mínima provavelmente leva a um movimento de queda. Tá? A queda de 7,87%. Tem espaço para cair mais, mas teria que perder a mínima. É um trade razoável. Tá? É um trade razoável. A Vale 3 fez o mesmo cenário, agora a gente pode ajustar a resistência para cá. Petrobras, PTR4, também abre em gap de baixa, também poderia se encontrar no cenário de gap de fuga, mas incomoda essa estrutura aqui que foi rompida e que pode servir de suporte. O baixo volume também não é legal. No caso da Vale, o volume pelo menos já foi maior. Tá?
Então, Petrobras, PN, apesar da boa queda, não parece ser a melhor opção. Se for buscar vendas em PTR, acho que PTR3 está bem mais interessante, porque testou a resistência direitinho, testou a média móvel de 200 e tem espaço até a média móvel de 20 períodos. Aqui sim é possível trade na perda mínima com stop acima da máxima. Setor de siderurgia, Gerdau teria acionado a venda, só que pulou. Isso vai ser verdade para vários papéis que sinalizaram possíveis vendas na sexta-feira para o pregão de hoje, dependendo da perda mínima. Tá? Mas a Gerdau, apesar de ter pulado, se enquadra aqui também no cenário para venda por gap de fuga, na perda mínima, que stop na máxima, tem espaço para cair. Tá? No entanto, a Goal me parece mais bonita para esse trade na ponta vendedora. Tá? Me parece mais interessante para um trade de gap de fuga, conforme eu ensino dentro do método BISA de Swing Trade. CSNA realmente parou na média móvel de 200, a gente tendia a ser o alvo. Ela não chegou a dar um sinal de reversão muito significativo na sexta, mas hoje faz um movimento de queda e a perda mínima abre espaço para a continuidade do movimento. Prefiro Goal, prefiro também Usiminas para uma venda por gap de fuga, que também fez o mesmo movimento. Tá? Deve buscar novamente o suporte. Desconfigurei agora o meu profit, que eu vou continuar do jeito que está. Ou não. Vou ter que ajustar aqui, peraí. Senão vai ficar difícil. Já ajustei, beleza. Tá? Então deve buscar o suporte aqui em 3,10. No intraday, acho que vale a pena mencionar, day trade feito aqui em CSNA, o rompimento de primeiro movimento, era o papel mais interessante, fez um belo movimento de 6% até a zona de suporte, e se tivesse tempo de mercado, provavelmente repicaria. Em segundo lugar, os Minas ofereceu um bom day trade de rompimento de primeiro movimento, tá? E o trade que não ficou muito legal, que a gente se opôs a fazer, foi Gerdau e realmente não fluiu. Tá? Mas do ponto de vista de gráfico diário, a Gerdau e os Minas me parecem mais interessantes, e principalmente não a Gerdau a cirurgia, mas metalurgia, a Goal 4. O setor bancário pesou também, o Bradesco caiu, já alcança aqui essa zona do gap da média móvel de 20 períodos, não fica muito convidativa para vendas, isso aqui parece um alargamento reto, então é improvável que esse fundo venha a ser testado. O bom trade viria do rompimento dessa região para cima. Tá? Itaú, a gente pode agora, com essa queda, definir que a resistência fica aqui nos 30,20. Está até mais convidativo para uma venda se houver a perda mínima, mas por gap de fuga, né? Mas eu focaria no intraday. Tá? E Banco do Brasil foi quase um monster gap, teve um candle de força compradora na sexta-feira, hoje o papel abriu gapando para baixo, mas não chegou a abrir abaixo da mínima. Se houvesse essa abertura, seria o que a gente chama de monster gap. De qualquer forma, tem um gráfico que sugere movimentos de queda, pelo menos para buscar a média móvel de 21 períodos. Tendo a possibilidade de formar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu até estou com essa expectativa em relação ao Banco do Brasil. Falando de outros papéis do setor bancário, né, a gente tinha visto uma venda importante em Sambi 11, ela nos preocupou na sexta-feira, mas hoje fluiu bem e tem um pouquinho mais de espaço para buscar a média móvel de 21 períodos, que eu considero nesse cenário de mercado o alvo provável para esse movimento de queda que a gente está vendo. BBTG 11, outro papel que ficou interessante para uma venda na sexta-feira, também teria acionado, mas em gap ficou difícil aqui a execução do trade. E aqui já está mais próximo de uma confluência de médias que dificulta o movimento de queda. Mas a Sambi 11, que tinha recebido uma boa nota para uma venda dentro do setor bancário, realmente fluiu bem. Outro papel seria a Banrisul. Também fluiu bem, acionou hoje, tem cara de continuar o movimento de queda, mas já tem pouco espaço para continuar esse movimento. Bom, que outros papéis a gente pode mencionar? Ambev, depois desse rompimento, que se mostrou realmente falso, principalmente a partir do dia 10, a gente tinha aqui a hipótese do papel fazer só um pullback, mas não foi para esse lado, começou a pesar e hoje o papel deu uma pancada para baixo, mas veio buscar um suporte bem importante em 18,60. Esse papel fica muito convidativo por um trade de guerrilha, conforme a gente ensina ali no nosso site, aula com o Vlad. Então é um papel que a gente vai olhar bem de perto no pregão de quarta-feira, porque deve haver um repique. No intraday, a gente também estava bem atento no trade de retorno à média,
nessa zona entre os 18,60 e 18,50, mas o papel não conseguiu produzir um movimento, um sinal realmente para esse trade retorno à média. Mas é bem provável que aconteça amanhã. Apesar dessa queda forte, a Ambev continua com um gráfico bem bonito no semanal, parecendo isso aqui um alargamento reto para dar continuidade de um movimento de alta no longo prazo. Tá? Essa barra elefante ainda tem seus efeitos. Ela não levou o mercado para cima e deve levar. BBSE3 está junto ali com Banco do Brasil. O papel desacelera, faz um Arami com volume bastante razoável. É um papel que pode gerar um movimento de queda importante amanhã. Vale a pena acompanhar no intraday. Tá? BRAP4 tem a ver ali com a Vale, tem a ver um pouco com o Bradesco. Também tem um cenário interessante por um gap de fuga, me lembrando um pouco o gráfico de igual, porque ambos os papéis fecham forte, bem próximo da mínima e dentro de uma contração, né, com a média de 21 períodos inclinada para baixo. Então poderia ser um trade de swing trade e com certeza também vale a pena olhar no intraday. CSNG3 está forte, né? A gente já viu isso antes. Ela vem desenhando aqui uma consolidaçãozinha uma nova consolidaçãozinha. Hoje ameaçou o rompimento, não conseguiu fechar rompendo. Tá? Mas vale a pena a gente acompanhar de perto. Eu já diria que a superação da máxima de hoje pode ser considerada um ponto de entrada, porque já que a gente teve um alto volume, com stop abaixo da mínima, seria um novo máximo bandeira. A gente sabe que o alvo desse papel, pela simetria, deve ser ali na faixa dos 14,80. MRV3 forma uma bonita estrela cadente, uma zona de resistência com uma distância para média móvel de 20 períodos e com bom volume. Então pode ser trabalhado uma venda nesse papel na perda mínima de hoje, com stop idealmente acima dos 7,40. O IBR3, reparem que o IBR3 está dentro de uma contração. Tá? Parece até que vai iniciar uma tendência de alta, mas para isso a gente teria que ver o rompimento aqui dos 4,17. Eu vejo a possibilidade de uma compra curtinha na superação da máxima de hoje. No mínimo, olhar no intraday. E quanto que o IBR3 fez esse movimento? O IBR4 fazer este movimento aqui, ó, acionou essa barra de venda e fechou próximo da mínima. E deve continuar no movimento de queda em busca aqui dos 2,34. Então a gente está vendo cenários diferentes para o IBR3 e o IBR4. O IBR3 está com uma cara até de alto, superar a máxima de hoje. E o IBR4 está com cara de continuar um movimento de queda. Inclusive o IBR4 hoje foi papel alvo do trade na ponta vendedora. Né? O movimento não fluiu totalmente, mas foi capaz de oferecer 2,53% de queda. É papel para a gente olhar amanhã. O melhor cenário seria uma abertura em gapzinho de alta, depois rompendo a linha d'água para baixo. O alvo por volta aqui 2,73 no intraday. Tá? Foram os dois trades que a gente trabalhou hoje, né, que a gente executou realmente. A CSNA e o IBR, conforme está aqui. Só que o Profit aqui na simulação está um pouquinho bugado, eu já reportei isso para a Nelogic. Esse valor aqui está certo, depois tentou um tradezinho de retorno na média em CSNA, aqui. Tá? A ordem foi duplicada. Deixa eu pegar aqui as ordens. Tá? Era para operar metade, ou um pouco, ou próximo da metade do que tinha sido na venda, saiu 2 horas, executaram as 2 horas, então teria sido a metade do resultado negativo daqui. Tá? Seria uns 300%, uns R$300 de queda, de perda, com os 1.760 positivo, e o IBR não foi R$1.600, foi na verdade R$500 com as 10 mil ações. Tá bugado isso aqui. Bom, Pecar. Pecar também foi praticamente um monster gap. A gente tinha batido aqui nesse fundo anterior. O papel abriu praticamente abaixo da mínima de ontem, com bom volume, e fez um bom movimento de queda. A perda da mínima, considerando que a média ainda está bem inclinada para baixo, pode dar espaço à continuidade desse movimento de queda. Tá? Mas eu também focaria mais no intraday do que pelo gráfico diário. PDGR, isso aqui é interessante. Ó. Eu vou ajustar o gráfico de PDGR por splits e implits, e daí a gente vai ver isso aqui. O papel agrupou, e quando agrupa a memória de mercado, traz o papel para baixo. Isso acontece em 90% das vezes quando uma tosqueira agrupa. Foi o caso de PDGR. A gente estava com o papel a 6 centavos, agrupou, foi lá para R$3 mais ou menos, e agora já está rompendo uma consolidação, né? Bem estreita, bandas bem estreitas, e tem boas chances desse papel cair ainda mais. Tá? Seria uma venda. Porque é complicado vender PDGR. Né? Não sei nem se tem aluguel, tem que verificar isso daí.
Slide 4 chamou atenção, tentou o rompimento daquele triângulo, mas não conseguiu fechar rompendo. Lembrem que a gente tem que ter o rompimento disso aqui. Tá? Vão acompanhar no pregão de amanhã. Se gerar alguma oportunidade de day trade na ponta compradora, fica bem interessante. Por enquanto a gente só olha. E, por fim, se os B5 conseguirem fazer um bom movimento de alta, seria uma barra de ignição, mas que não tem lá um posicionamento tão bom. Eu ficaria aí atento a oportunidades no intraday. A gente até cogitou uma venda aqui em PDGR, se o papel batesse na faixa dos 18, junto com a média móvel de 200. Mas não gerou nenhum sinal relevante, não teve volume nesse candle preto, não teve candle de grande amplitude. Depois que o papel começou a andar de lado, não era cenário para vendas. Tá? No pregão de amanhã pode prosseguir um movimento de alta. Enquanto que a SUSB5 fez um bom movimento, a Fibria começa também a sugerir um desenho mais parecido com o alargamento reto. O papel não está querendo ir para baixo, a perda mínima de sexta-feira poderia significar um movimento de queda em busca dessa região, não está mais com cara de fazer isso, aqui pode ser entendido como um gap de fuga e a superação da máxima pontos de entrada para buscar os 57,80. Mas está complicado, eu focaria mais no intraday as operações. Né? E Klabin é o papel que está mais bonito do ponto de vista de tendência para prosseguir ao cenário altista. Conseguiu produzir um movimento de alta, sentiu o topo anterior como suporte e agora a expectativa é que consiga romper esse patamar. Mas não gerou nenhum day trade lá muito significativo. Então, em termos de swing trade, já alguma coisa de day trade, foi isso. Então, capturando ali as operações de day trade, a gente fez uma boa operação de venda para o primeiro movimento em CSNA. E aqui a gente tentou uma operaçãozinha de retorno na média, né, com stop abaixo dessas mínimas, um stop bem curto. A gente acabou sendo estopado aqui, nesse candle preto. Eu usei um stop bem curto, talvez devesse ter usado o stop abaixo da média móvel de 200, mas paciência. Na verdade, teria sido estopado igual se a gente usasse isso como referência. Vamos ver como é que se comporta amanhã. O IBR foi uma venda de rompimento de linha d'água, foi acionada, mas não cumpriu o alvo, tem cara de dar continuidade de movimento de queda. E fora ali o mini índice e o juro, o mini índice e o mini dólar, Hipermarcas fez uma boa operação de venda para o rompimento de primeiro movimento, característica de bom volume, mas uma queda interessante de superior a 3%. Foram os papéis, acho que ficaram mais interessantes ao longo do pregão de hoje. Bom, já temos 22 minutos, vou finalizando por aqui então. Agradeço a audiência de vocês, espero contar com vocês de novo amanhã, quarta-feira. Um grande abraço para todos, até amanhã.